Olá, bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Já faz um tempinho que eu não faço vlog, né? Inclusive o último vlog que eu fiz, ele era do começo de outubro, então assim, realmente já faz bastante tempo que eu não sento aqui, quase um mês aí, pra poder gravar vlog. Estou aqui com meu look de quarentena, porque decidi fazer um vlog de diário de leitura. Vocês já viram aí no título, eu resolvi reler os dois primeiros livros de Uma Chama Entre as Cinzas. Sim, gente, eu fui muito cadelinha dessa série quando ela lançou aqui no Brasil, e inclusive foi a época que eu li esse livro, acho que foi em 2015 que eu li o primeiro livro, e no lançamento li o segundo livro, e desde então, barulho de obra, vai assim mesmo. E desde então eu estou esperando, né, pensei já que a editora já tinha abandonado essa série, mas não, acabaram de lançar o terceiro livro. Tem algum vlog passado aí que eu até comento sobre esse lançamento, que foi logo que eles anunciaram a pré-venda e tal, e eu já corri pra poder comprar. Então decidi registrar essa experiência de releitura porque eu não sou uma pessoa que costuma reler muitos livros, faço isso muito raramente, e assim, nem é por tanto essa questão de, eu tenho medo de não gostar, tem isso também, mas às vezes que eu reli livros, né, todas as vezes que eu fiz releituras, nunca aconteceu de eu não gostar na releitura. Sempre ou eu mantive minha opinião, ou posso até ter mudado, assim, a opinião em algumas coisas, ou visto algum problema em alguma coisa, mas assim, nunca aconteceu de tipo, não, agora eu não gosto mais desse livro, sabe? Então eu não tenho tanto esse medo, é sim um dos motivos pra eu não reler, mas não é o principal. O meu medo, assim, principal de releitura é porque eu sempre demoro muito pra fazer as releituras. Então, todas as vezes que eu precisei reler livro, eu levei semanas, né, ou mais de mês, pra reler. Então, assim, isso me deixa um pouco assustada, porque eu fico, meu Deus, vou inventar de reler 2 livros, será que eu vou levar 2 meses pra reler esses livros? Não quero levar esse tempo todo. Tirando, acho que os 13 Porquês, que quando eu reli pela terceira vez, que foi pra assistir a primeira temporada da série, eu reli em coisa de uma semana, mas geralmente eu demoro muito pra reler. Estou apreensiva, mas estou empolgada pra fazer essa experiência, então por isso que resolvi registrar aqui em formato de vlog. Quando anunciaram o lançamento do terceiro livro, que é Um Assassino nos Portões, a editora disse que iria fazer um kit de brindes e tudo mais, e 2 desses brindes seriam as jackets dos 2 primeiros livros, para que a gente que tem, né, os 2 primeiros livros na versão antiga pudesse colocar as jackets e ter os livros todos combinando bonitinho na estante. E aí eu fiquei muito empolgada com isso, foi esse o motivo para eu ter comprado o livro na pré-venda. E vocês, se você acompanha aí, né, o universo literário e tretas e tudo mais, você deve ter ficado sabendo que quando a editora mandou o livro novo, ele veio sem as jackets. E isso aconteceu com todo mundo que comprou na pré-venda, então ninguém recebeu jacket nenhuma. Mas felizmente foi algo assim fácil de resolver, eu entrei em contato com a editora por e-mail e eles, né, resolveram até assim, de forma bem rápida, bem tranquila, não teve muito enrosco, não. Então, assim, quando as jackets chegaram, faz pouco tempo que elas chegaram aqui pra mim, acho que foi na semana passada, se eu não me engano, tratei de colocá-las nos livros, e assim, né, agora os livros estão combinandinhos, só que também as jackets não são, assim, super perfeitinhas, não, porque elas ficaram levemente tortas. Aqui no primeiro livro até que ficou certinho, assim, comeu um pedacinho do cabelo da Laia, mas até que ficou certinho, assim, na medida do possível. Agora, no segundo livro, tá vendo? Comeu aqui um pedaço do nome da editora, ficou meio torta, assim, bastante torta, na verdade. E esse aqui é o terceiro livro, com esse hot stamp maravilhoso, né, dourado. Infelizmente as jackets não tem, mas essa edição ficou realmente muito bonita, eu adorei. Agora tem aqui os 3 livros, pelo menos, né, combinando. Quem não conhece as edições antigas, apesar que é bem fácil, na verdade, de encontrar. Essa aqui é a capa do primeiro livro e essa aqui é a capa do segundo livro. Então agora a gente tem as jackets, né? É realmente uma questão estética, porque é óbvio que quando eu for ler o livro eu vou tirar a jacket pra ler, mas pra mim realmente fez a diferença ter os livros combinando, porque eu detesto livro da mesma série que não combina. Então nesse vlog eu vou reler Uma Chama Entre as Cinzas. A minha intenção é reler os 3 livros durante o mês de novembro, então teoricamente eu tenho aí 10 dias mais ou menos pra reler cada livro. E eu vou montar meu cronograma certinho pra que eu consiga dar conta de fazer essas leituras. Eu ia fazer um vlog só com os 3 livros, mas algo me dizia que o vlog ia ficar assim com mais de 1 hora, então preferi não arriscar e fazer 3 vlogs separados, porque assim eu fico mais tranquila, de não precisar ficar correndo pra falar as coisas, vou poder falar com tranquilidade sobre cada livro.
Eu vou fazer o possível pra não dar nenhum spoiler. Se por acaso eu der algum spoiler, eu sinalizo pra vocês, eu vou avisar direitinho quando que o spoiler começa e quando termina. Mas no geral, eu não quero dar spoilers, eu realmente quero falar da minha experiência, das coisas que eu estou sentindo e se eu lembro como eu me senti da primeira vez que eu li, enfim. E por falar da primeira vez que eu li, eu já queria começar esse vlog falando um pouco sobre como é a minha história com essa trilogia. Como eu falei, eu li esses livros logo que eles lançaram. Eu fui muito fã do primeiro livro, eu cheguei a dar 5 estrelas pra ele e eu realmente, assim, fiquei... Sabe quando a gente fica, assim, obcecado? Então, fui eu com esse livro, com A Chama Entre as Cisas. Eu fiquei realmente muito obcecada pela história, tive um super crush no Elias e eu amava a Laia também, então, assim... Realmente foi uma história que eu fiquei muito envolvida, eu fiquei muito investida nessa história e amando cada segundo. E eu terminei realmente o primeiro livro em êxtase, porque eu amei muito. Não cheguei a favoritar, mas eu amei muito. Eu tô muito curiosa pra ver como que vai ser essa experiência, porque agora que a série voltou a ser comentada aí com o lançamento do terceiro livro, tem muita gente que tá lendo pela primeira vez e que não está gostando muito do primeiro livro. Um dos motivos para as pessoas não estarem gostando tanto do primeiro livro é porque a autora, a Sabaa Tahir, ela faz meio que uma geometria amorosa ali, que não chega a ser um triângulo, um quadrado, um losango, sei lá o que é que ela faz nesse primeiro livro, mas é um negócio meio bagunçado ali nos relacionamentos amorosos. E assim, por mais que eu me lembre realmente disso acontecer no primeiro livro, eu não me lembro disso ter me incomodado tanto, o que eu acho muito curioso, né? Eu não ter ficado tão incomodada, assim, é algo que me deixa bem impressionada, assim, de certa forma, porque eu costumo me incomodar muito com romance em livros de fantasia. Eu não gosto de livros de fantasia que tem foco em romance. Então, assim... Eu tô muito curiosa realmente pra ver se nessa releitura eu vou me incomodar com isso ou se de novo vai ser algo assim que vai passar despercebido por mim. Na verdade, eu nem sei se passou despercebido da primeira vez que eu li, porque eu não cheguei a ler a resenha que eu fiz desse livro, eu preciso ler pra ver como foi, né, a minha opinião ali da primeira vez que eu li, pra poder comparar aí com o que eu vou achar agora nessa releitura. Então, é isso, gente. Eu tô, assim, muito curiosa. Eu estou muito ansiosa pra ter essa experiência de novo. Eu provavelmente vou começar hoje mesmo essa releitura. Se eu não começar hoje, no máximo amanhã, mas vou fazer tudo pra dar conta aqui das coisas que eu preciso fazer hoje. E é isso, gente. Vamos ver como que vai ser essa experiência. Vou comentando aqui ao longo dos dias e me desejem sorte, porque eu realmente não quero demorar muito pra fazer essa releitura. Eu acabei de terminar de fazer o update e eu percebi que eu não falei por que eu vou fazer essa releitura. Mas, gente, basicamente eu esqueci tudo o que acontece no primeiro e no segundo livro. Eu só lembro a premissa da história, eu só lembro, assim, por cima, alguns dos acontecimentos do primeiro livro, mas do segundo livro eu esqueci absolutamente tudo. Então eu preciso fazer essa releitura, porque senão eu vou pegar o terceiro livro e não vou lembrar de nada, não vou saber quem são os personagens, não vou saber quem morreu, não vou saber nada. Então, a releitura é por isso, tá, gente? Eu acabei esquecendo de falar, mas é isso. Gente, eu vou ter que parar esse update, porque eu percebi, depois de ter gravado o vlog, que eu não falei a sinopse do livro. Então eu estou vindo aqui, após já ter terminado esse vlog, pra poder falar a sinopse da história pra vocês, pra que vocês não fiquem perdidos ao longo do vídeo, né? Então, em Uma Chama Entre as Cinzas, a gente vai conhecer a Laia e o Elias, que são os nossos protagonistas. A gente começa a história conhecendo a Laia. Ela tá lá na casa dela um dia, numa noite, na verdade. Ela vive com os avós e com o irmão. E eles recebem uma batida dos marciais, que são um povo que meio que escraviza o povo da Laia. O povo da Laia são os eruditos. E os eruditos, eles são escravizados pelos marciais já há muito tempo. Eles tiveram as suas terras invadidas pelos marciais. E hoje quem comanda ali os eruditos são os marciais. E eles fazem essas batidas de vez em quando, porque, né, vivem ali naquele governo totalitário. Então um dia a casa da Laia é invadida, sofre essa batida dos marciais e coisas acontecem que obrigam a Laia a fugir e a se ver numa situação em que ela vai ter que se tornar uma escrava do Império. Então a Laia acaba tendo que se infiltrar lá na academia de Blackcliff, que é uma academia que treina soldados do Império, e ela vai se tornar uma escrava lá pra poder ter uma chance de libertar o irmão dela, que foi preso nessa batida. E lá nessa academia de Blackcliff a gente vai conhecer o Elias, que é um soldado que está treinando pra se tornar um máscara, que é como são chamados os soldados oficiais. Só que o Elias, ele tem um porém, porque ele é completamente contra o Império. Ele é um soldado que está querendo desertar, ele não tem mais interesse em ser soldado, ele passou a vida inteira dele ali treinando, mas ele sempre foi contra e ele quer ir embora, ele quer desertar. Como já é de se esperar, os destinos dos dois vão se cruzar em um certo ponto e a gente vai acompanhar a história desses dois. A gente tem os dois pontos de vista aqui nesse primeiro livro, então a gente vai alternando entre eles.
e vendo como que a história deles vai se entrelaçar. Basicamente essa é a sinopse do livro. A gente também tem outros personagens. Ao longo do vídeo vocês vão me ver falando sobre essas pessoas. E é isso, gente. Essa é a sinopse. Agora você pode continuar assistindo meu update. Eu nem sei quantos dias já faz que eu comecei esse vlog, mas enfim, gente, hoje é sábado. Eu queria esperar mesmo um pouquinho pra vir falar aqui com vocês, porque eu não quero ficar fazendo update a cada 10, 20 páginas lidas. Eu quero ter lido um tanto, assim, pra poder falar um pouco sobre a minha opinião. Esse update vai ser bem curtinho, porque na verdade já estou meio que atrasada pro sprint de leitura que vai começar agora, às 3 horas. E esses sprints estão rolando aí, a gente tá fazendo várias vezes na semana. Eu e mais algumas meninas que estavam participando da Maratona 12 em Dobro. Se você não sabe do que eu tô falando, eu fiz um vlog aqui sobre essa maratona. Na segunda edição a gente fez um grupo no WhatsApp e esse grupo acabou aí evoluindo e agora a gente tem um grupo de pessoas que gosta de fazer sprints de leitura e a gente tá fazendo uns sprints lá no Google Meet, então tá sendo bem legal. E a gente vai fazer um agora às 3 horas, eu já estou bem atrasadinho porque já são quase 3 horas. Então eu vou falar muito rápido aqui. Por algum motivo que eu não sei explicar, está tendo um buzinaço lá fora, eu não sei o que esses energúmenos estão fazendo, pelo que eles estão buzinando, se é a vitória do Biden, se é algum candidato político aqui da minha cidade, não faço a menor ideia por que estão buzinando lá na rua, mas enfim. Vocês já estão acostumados já com os barulhinhos que a gente tem aqui nos meus vídeos, né? Então, sem mais delongas, deixa eu já falar o que eu estou achando de Uma Chama Entre as Cinzas. Atualmente, eu tô quase na página 170, acho que eu tô na 168, e eu tô gostando bastante. Como eu já tinha comentado aqui, meu maior medo, na verdade, era de demorar pra ler esse livro, e em poucos dias eu já tô aí indo pra página 200, então eu tô bem feliz, porque não tá demorando, então pra mim isso já é, assim, a melhor coisa, porque era o meu maior medo. Então, assim, a leitura está fluindo muito bem, a escrita da Sabaa Tahir é muito boa. Sobre os personagens, eu super tive um crush no Elias quando eu li a primeira vez, e na releitura eu tô percebendo por que eu tinha um crush nele. Ele é um personagem maravilhoso, ele é muito corajoso, e eu gosto muito que a coragem dele não significa que ele seja impulsivo, e eu acho isso uma característica muito interessante no Elias, porque ele toma as atitudes sempre pensando muito no que ele tá fazendo. Então, mesmo que ele seja corajoso e que ele faça coisas assim que a gente fica, nossa, eu não teria essa coragem, ainda assim, tudo é muito bem pensado. Ele não faz as coisas assim por impulso, porque tem muita coisa que ele sabe que se ele fizer por impulso, vai dar ruim, então ele não faz. A Laia, eu não me lembro exatamente como eu me senti em relação a Laia da primeira vez que eu li, mas agora eu tô achando ela um pouquinho chatinha, assim. Ela tem uns momentos, assim, que ela fica repetindo umas coisas, e isso me incomoda um pouco, que ela fica repetindo coisas que a gente já sabe, tipo, porque eu estou fazendo isso por causa de tal coisa, porque eu sou não sei o quê, e daí depois ela fala, porque eu sou uma covarde, e tipo, mano, dá uma segurada. Tem umas coisas assim que ela faz que eu fico meio irritada. Mas é uma personagem bem escrita também, é uma personagem que eu sei que vai se desenvolver ao longo do livro, então eu estou aguardando esse desenvolvimento dela, mas agora, aí nesses, sei lá, 30% do livro, ainda tá um pouquinho complicado. Agora eu não tenho tempo, não sei o que eu inventei de fazer esse update agora se eu não tinha tempo, né? Mas eu estou muito feliz, porque eu estou gostando e porque não tá demorando pra ler, então isso é ótimo. Eu acho que eu não tô sabendo fazer esse diário de leitura direito, gente, vocês me desculpem. Eu tô assim, a negligência em pessoa. A leitura até que tá andando, entendeu? Atualmente estou na página 272, faltam aí pouco mais de 100 páginas. Não, mentira, pouco mais de 100 páginas. Falta menos de 200 páginas. Tá andando, só que assim, hoje não li, tá? Hoje que dia é hoje? Terça-feira, não li. Ontem dei uma lidinha, mas hoje negligenciei, preciso tentar ler ainda. Que eu já gravei vídeo, por isso que eu tô aqui maquiada. Gravei vídeo, acabei priorizando uma outra leitura que eu tô fazendo e deixei essa aqui de lado. Então vou tentar ler a meta do dia, porque eu defini uma meta pra esse livro. Eu quero terminar até quinta-feira, então eu vou tentar ler a meta de hoje pra poder terminar na quinta-feira. Mas, como eu já estou, assim, bastante adiantada, eu consigo falar um pouco sobre como tá sendo a experiência. Eu continuo apaixonada pelo Elias. Que homem, que homem. Pena que é muito novinho pra mim. E eu acho, assim, que todas as coisas positivas que eu tenho pra falar tem relação com Elias. Mentira, gente, não. Começaram a acontecer coisas aqui que me lembram muito Jogos Vorazes. Eu acho que esse também é um ponto que deve ter, assim, me feito gostar tanto do primeiro livro. Eu tô gostando bastante disso aqui. Acontecem certas coisas que eu não posso falar por motivos de spoiler. E são coisas, assim, que lembram bastante Jogos Vorazes. Meio que tem a ver com competição e mortes e coisas do tipo. Essa vibe, assim, de, tipo, você ficar com medo, realmente, de quem será o próximo a morrer e coisas do tipo, sabe? Lembra bastante a dinâmica de Jogos Vorazes. Então, eu gostei bastante disso. Está acontecendo ainda isso. Eu sei que vai acontecer mais um pouco de cenas desse tipo. A Laia, eu, assim, tô começando a ver um pouquinho de evolução na personagem. No começo ela tava um pouquinho chata. Ainda tem algumas coisas que ela faz que eu fico meio... Menina,
sabe, para. Tem umas coisas que dá um pouco de irritação ainda, mas eu acho que no fim da história ela vai acabar, assim, chegando num ponto em que ela vai ter evoluído bastante. Eu acho que a tendência realmente é dela melhorar, dela subir no meu conceito e não dela cair no meu conceito e eu, tipo, ficar, sabe, irritada. Eu acho que não. Então, acho que vai ser bacana e a evolução que eu vou ver daqui pro fim do livro. Realmente, gente, olha, eu só lembrava, assim, do esqueleto da história, viu? Porque tem muita coisa que eu não lembrava. Conforme vai sendo citado aqui, às vezes vai, né, vindo assim na minha mente, eu falo, ah, realmente, isso aí tem a ver com uma coisa que acontece no segundo livro, mas assim, são coisas muito nebulosas, é impressionante como eu esqueci coisas dessa história, eu não pensei que eu tivesse esquecido tanto, eu achei que desse primeiro livro eu lembrava de mais coisas, e se eu não lembro de tanta coisa quanto eu imaginava desse primeiro livro, eu não quero nem ver no segundo livro, vai ser realmente como se eu estivesse lendo pela primeira vez o segundo livro, porque eu não lembro nada. Estou curiosa, sabe, o legal, assim, dessa releitura não tá, assim, fresca na minha cabeça, é justamente isso, eu vou sendo surpreendida ao longo da leitura, porque muita coisa eu não lembro, então é gostoso ter essa coisa da surpresa de novo e de vivenciar meio que, assim, os plot twists que a autora preparou. Acho que no fim das contas vai dar tudo certo. Só que, assim, preciso correr um pouquinho porque, como eu falei, eu quero terminar esse livro até quinta-feira. Tinha definido essa meta pra mim. Então eu realmente espero que eu dê conta. Eu tinha comentado aqui, acho que no último update, que eu tô fazendo essas experiências de leitura com algumas amigas e tá sendo bem legal, assim, tá ajudando bastante a acelerar as leituras. Eu não tô lendo tanto esse livro aqui nos sprints, mas na quinta-feira vai ter sprint, então pode ser que na quinta-feira eu termine o livro durante os sprints, e se isso acontecer, eu venho aqui conversar com vocês. Mas a minha intenção é fazer atualizações amanhã e na quinta, porque, né, quase não fiz atualizações durante esse diário de leitura, então quero ver se eu faço aí nesses 2 próximos dias. Ao contrário de muitos vlogs aqui do canal, hoje a trilha sonora aqui de fundo é um som gostosinho, gente, tá chovendo. Talvez a chuva esteja um pouquinho alta, talvez o volume esteja um pouquinho alto, mas eu preciso vir encerrar esse vlog, afinal de contas eu acabei de finalizar o livro, então não posso deixar pra depois, tem que vir falar agora, nesse momento, com todos os pensamentos frescos na minha cabeça. Então cá está o de Tokujo, coloquei a jacket agora pra finalizar o vlog, porque, né, fica mais bonitinho. Bom, como eu falei, acabei de finalizar, e assim, sem quebrar, né, as coisas. E assim, gente, eu tinha esquecido como o final desse livro era, assim, eletrizante. Esse livro tem um final que realmente deixa você muito, assim, desesperado pra continuação. Por mim, eu até começaria a ler o outro agora, mas eu vou dar uma pausa aí de uns 3, 4 dias, porque eu preciso priorizar umas outras leituras, então eu vou pausar agora um pouquinho, vou respirar, vou ler outras coisas, e depois eu continuo a minha releitura, né, vou reler agora o segundo livro. Mas, nossa, eu não sei como é que eu consegui aguentar, assim, eu não lembro de ter ficado tão desesperada, eu não sei realmente como eu aguentei ficar mais de um ano, eu acho, pra pegar o segundo livro, porque não tinha sido lançado aqui no Brasil ainda na época que eu li o primeiro. Eu não imaginava que eu tivesse esquecido tanta coisa do primeiro livro, eu achei que realmente as coisas do segundo aqui não estavam tão vivas ainda na minha memória, mas esse livro aqui, por incrível que pareça, eu esqueci muita coisa. Então foi bom, porque muitas vezes eu senti como se eu estivesse lendo pela primeira vez, né? Foi realmente muito bom fazer essa releitura. Só que eu tenho que fazer um comentário, que é o seguinte, gente. Eu vou abaixar um pouquinho a nota do livro agora nessa releitura. Eu acho que eu tinha comentado que eu dei 5 estrelas pra esse livro a primeira vez que eu li. E assim, eu nunca fui assim tão fácil de dar 5 estrelas, mas antigamente eu era uma pessoa menos crítica, né? 5 anos atrás, quase 5 anos atrás. Agora nessa releitura eu me vejo num dilema. Eu provavelmente vou dar 4 estrelas e meia nessa segunda leitura. Porque motivo pra eu abaixar essa nota tem nome. E se chama Laia. Gente, a Laia. Como explicar Laia? Não me lembro exatamente, assim, se eu morri de amores por ela no primeiro livro. Eu realmente lembrava de ter gostado muito do Elias. E eu lembro também de não gostar tanto da Helene ou da Helene. Enfim, vou falar Helene aqui mesmo, mas nem sei como que eu falo. Não lembro como eu falava antes, se era Helene, se era Helene, se era Helene, eu não sei. Mas enfim, a Helene, eu não gostava muito dela no primeiro livro. E agora eu posso dizer que ela é meio que a minha personagem favorita junto com Elias, então acho que isso mudou. E a Laia, ela passou assim, ela desceu um pouquinho, eu não sei como eu
me senti a respeito dela, mas pra eu ter dado 5 estrelas no primeiro livro, eu acho que eu gostei bastante dela na primeira vez que eu li. Mas nessa segunda vez, não posso dizer isso, não fui tão fã dela. Eu acho que ela é uma personagem que cansa um pouco às vezes, sabe? As motivações dela, enfim, a personalidade dela como um todo, às vezes ela é um pouquinho repetitiva, acho que eu cheguei a falar isso aqui, e isso me incomodou, sabe? Essa coisa de todo tempo ela ficar lembrando, por que eu estou fazendo isso? Ai, porque é pelo meu irmão, e nananã, ai, porque eu sou fraca, e... Sério, dessa vez eu vou ter que me juntar ao coro das pessoas que falam que não gostam da geometria amorosa, né, de tudo que acontece aqui, das relações. E eu vou ter que falar um pouquinho disso com spoilers, mas eu vou avisar pra vocês quando eu for começar a falar especificamente dessa parte. Não são comentários muito... Também não vou dar nenhum spoiler muito grande, tá? Mas eu vou fazer alguns comentários que algumas pessoas podem considerar spoiler, então prefiro sinalizar. No geral, o que eu posso dizer é que foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito de fazer essa releitura. Eu tô muito feliz porque eu não demorei, assim, nem 10 dias pra fazer. Pra mim isso é uma vitória. Realmente tô muito feliz de ter conseguido reler esse livro aí de quase 450 páginas em poucos dias. E acho que grande parte disso se deve ao fato de eu ter esquecido muita coisa. Então realmente foi uma experiência em grande parte assim meio que nova. Com certeza recomendo muito essa leitura. Foi uma experiência ótima e eu acho que quem ainda não entrou em contato com essa história deve sim dar uma chance. Se você viu a sinopse e te interessou, gente, vai fundo, porque realmente é uma história muito envolvente. A escrita da Sabá é ótima. A gente fica muito envolvido realmente pela história. Eu não senti tanto essa coisa assim de iniciante, né, que às vezes a gente vê em livros de estreia. Eu não acho que aqui nesse caso tem tanto isso, assim, aqueles errinhos que a gente vê. Eu acho que é mais nessa questão da Laia mesmo, a construção da Laia, acho que deixou um pouquinho a desejar, mas o Elias é perfeito. E a Helene, gente, tudo pra mim, assim. Eu realmente tô chocada, assim, como eu gostei dessa personagem. Eu não me lembro de ter gostado tanto dela da primeira vez que eu li. Eu tô muito apaixonada por ela agora, é uma personagem extremamente complexa e muito bem desenvolvida. Eu acho que vale muito a pena, assim, pra você que ainda não entrou em contato com essa história, leia, dê uma chance, porque ela tem sim algumas semelhanças com outras histórias, né, como eu já tinha comentado aqui, tem umas semelhanças em algumas partes com Jogos Vorazes, mas pra mim isso é ótimo, porque ela pega exatamente aquela coisa mais, assim, incrível de Jogos Vorazes, que é aquela apreensão que a gente fica durante os jogos. A Sabaa Tahir não tem dó de fazer os personagens dela passarem por coisas horríveis. Isso também é uma coisa que é parecido com Jogos Vorazes, então os personagens aqui, eles sofrem bastante, e eles sofrem muitas violências, né, violências psicológicas e físicas, então até eu acho que cabe assim aqui um aviso de gatilho de abuso sexual, assim, de tentativa de abuso sexual. Não tem nada gráfico, não tem nada explícito, mas há em mais de uma cena tentativas de abuso sexual, então é bom vocês ficarem atentos aí. Mas assim, os personagens realmente eles sofrem muito e assim passam por coisas horríveis, e eu acho isso bom, entendeu? Porque os personagens, eles precisam passar por essas coisas, né? A gente não pode só... O autor não pode só deixar tudo sendo lindo e maravilhoso. E aqui, realmente, a Sabaa não tem dó nenhuma, não. E pelo que eu me lembro, assim, vagamente, no segundo livro tem coisas ainda piores que vão acontecer com eles. Então, eu não quero nem imaginar como é que vai ser quando chegar no terceiro livro, né, gente? Porque eu acho que vai piorando, vai escalando, assim, vai ficando cada vez pior. Então, gente, é isso. Estou ansiosíssima pra ler o segundo livro. Eu lembro que da primeira vez que eu li, eu não gostei tanto quanto do primeiro livro. Eu dei, na época, 4 estrelas pro segundo livro. Eu gostei, mas eu tive alguns problemas, mas eu nem lembro mais que problemas foram esses. Então, eu realmente tô animada, porque eu acho que vai ser uma experiência muito parecida com essa. Eu acho que vai ser como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Então, estou muito, muito curiosa, muito animada. Agora eu vou começar a falar sobre os spoilers. Como eu falei, não são spoilers pesados, são spoilers bem leves mesmo. Eu não vou falar nada demais aqui, mas eu sei que algumas pessoas não querem saber nada da história, então, hora do spoiler, eu vou colocar aqui e vou colocar aqui embaixo também na descrição quando que os spoilers acabam, pra você poder continuar assistindo, mas basicamente o diário de leitura já acabou por aqui. Eu vou só dar esses spoilers e finalizar o vídeo. Uma coisa que eu não gostei em relação aos relacionamentos aqui é porque eles não soaram verossímeis pra mim. Eu acho que os romances ali, o romance da Laia com o Keenan, gente do céu, que coisa horrorosa. É um negócio assim que não tem pé nem cabeça, que não faz nenhum sentido. O Keenan, ele, assim, é realmente meio que um insta-love ali que rola. Nada justifica ele se sentir atraído pela Laia, não tem nenhuma explicação. Assim, tem uma... Ah, é porque você é parecida comigo, porque eu também perdi pessoas da minha família. Mas assim, gente, sério, não fez pra mim nenhum sentido. Eu não gostei desse romance. Eu lembro que da primeira vez eu não tinha gostado tanto do Keenan, mas agora, assim, é um personagem que pra mim não faz a menor diferença. Eu realmente não me importo nem um pouco com o Keenan. E eu não lembro
qual é o papel dele no segundo livro, mas assim, não estou nem um pouco interessada em ver mais esse personagem, não gosto do relacionamento dele com a Laia, e assim, pra mim foi algo difícil de ignorar, sabe, pra não afetar no final aí da minha nota. O romance da Laia com o Elias, eu gosto um pouquinho mais, mas é porque eu gosto muito do Elias. Então, tudo que tá envolvendo o Elias, eu acabo gostando um pouco mais. Eu gosto do fato deles serem meio que opostos e ao mesmo tempo também terem semelhanças, né? De serem pessoas que estão indo contra, né, aquilo que é imposto a eles. Então, isso é interessante. O jeito que o Elias se interessa pela Laia, da mesma forma que o Keenan se interessa pela Laia, é muito insta-love, é um negócio que vem muito do nada. E a Laia, ela se apaixona por qualquer cara, tipo, passou ali na frente dela, ela já tá morrendo de amor, se derretendo. É um negócio muito esquisito também. Eu acho que, assim, o único romance que realmente faz sentido é o da Hel, né, da Helene com o Elias. Esse romance, ele me convence muito, que não é bem um romance, né, na verdade, ela gosta muito dele, ela tá apaixonada por ele, e ele tem sentimentos conflitantes em relação a ela, não sabe o que sentir, porque eles são muito amigos e tudo mais. Mas assim, pelo menos convence, porque eles foram criados juntos, eles se conhecem desde criança, então é um pouco mais natural, assim, é uma coisa que flui um pouco mais naturalmente, e eu gosto um pouco mais porque tem o Elias envolvido. Mas os romances ali da Laia, né, com o Keenan e com o Elias, eu não gostei muito. Com o Keenan eu detestei, e com o Elias eu gostei um pouquinho mais, mas assim, ainda assim não achei que foram bem desenvolvidos. Eu não entendo, porque eu vi algumas pessoas comentando que, tipo, sabe, o livro é um lixo só por causa dos romances. Eu não acho. Eu acho que esses romances, eles, apesar de existirem e de serem muitos, né, porque a gente tem aí 3 relacionamentos diferentes acontecendo, eu acho que mesmo assim eles não tomam conta da história. Então a gente tem uma história maior acontecendo. O foco aqui é realmente a fantasia, é a mitologia, é a história principal da Laia tentar resgatar o irmão. Então, assim, são outras coisas, entendeu? Os romances aqui não são o foco da história. Então, por isso que eu acho que não me incomodou tanto da primeira vez que eu li. Acho que, na verdade, nem me incomodou nada. E agora me incomodou só um pouco, a ponto, assim, de eu tirar aí meia estrela do livro. Acho que a história é muito bem desenvolvida, ainda que ela tenha certas inspirações em outras histórias, ainda que ela não seja nada, assim, nossa, incrivelmente original. Acho que a maneira que essa Batahir conta e o fato da gente ter personagens aqui não brancos, enfim, várias coisas que são, sim, originais da sua maneira, na ambientação mesmo da história. Então, tudo eu acho que coopera para que o livro tenha mais pontos positivos do que negativos, entendeu? O único ponto negativo mesmo que eu vejo na história é em relação aos romances e também um pouco do desenvolvimento da Laia, que ainda acho que ela tem um caminho longo a percorrer aí para ser uma personagem que eu realmente vou gostar. Pelo menos agora nessa segunda leitura. Então acho que eu tinha de spoiler pra falar isso aqui. E como eu disse, né, já vou finalizando por aqui. Eu vou fazer um vlog separado do diário de leitura do Uma Tocha na Escuridão, né, pra não ficar um vlog gigantesco, como eu já comentei aqui. Muito obrigada pra todo mundo que me assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, que tenham ficado aí interessados em ler esse livro. Ou se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo se você pretende fazer uma releitura pra ler o terceiro livro, ou se tá tudo fresco na sua cabeça, se você leu faz pouco tempo. Vamos conversar sobre esse primeiro livro aqui embaixo, ou também, né, sobre o segundo, porque querendo ou não eu já li. Mas, pelo amor de Deus, não me deem spoilers do terceiro livro, viu, gente? Eu vou ficando por aqui, então eu vejo vocês no próximo vlog ou no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, de dar like nesse vídeo, nesse vlog, pra poder me ajudar na divulgação e pra mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.